Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base, segundo o livro dos Reis, capítulo 14, versículo 1 diz assim: No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Joadã, de Jerusalém. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, e que o Senhor venha nos ensinando os teus altos caminhos. Sê conosco, Senhor. Edifica a tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Veja, o capítulo 14, ele começa a sua história voltando para o reino de Judá. E ele vai fazer a citação sobre o importante rei Amazias. Amazias era filho de Joás. Joás, ele foi um rei que obedeceu ao Senhor enquanto o sacerdote Joiada vivia. Porém, com a morte do sacerdote Joiada, no último ano do seu governo, ele se desviou para a idolatria. E acabou morrendo, sendo enterrado, teve uma série de problemas. Porém, o povo manteve a dinastia de Davi no poder. E o herdeiro natural era Amazias. Inclusive, a sua mãe era da própria cidade de Jerusalém. Mostrando o quê? Que mesmo que o povo conspirou contra seu pai, a ideia do povo não era tirar o poder da família de Davi. Quem conspirou, conspirou contra o rei. E é lógico, o texto vai mostrar que eles vão ter consequência dessa atitude. Porém, o ponto em questão aqui, Deus está nos mostrando o quê? Eu continuo cumprindo a minha promessa e mantendo a dinastia de Davi no poder. E isso vai vir até os dias de Jesus. E isso vai permanecer pela eternidade. Jesus, o descendente de Davi, vai reinar pela eternidade para todos sempre, por causa da promessa feita a Davi. E o versículo 3 continua, dizendo: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Fez, porém, conforme tudo que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Veja, Amazias teve um governo razoável. Ele não desagradou a Deus totalmente. Perdão. Não foi tão reto quanto Davi, mas fez um bom governo. Agora, qual o erro dele? O culto nos altos. O culto nos altos era de origem pagã. A lei de Moisés só aceitava sacrifícios, só aceitava culto no templo. Só que essa prática pagã nunca saiu de Israel. E quando Israel e Judá se afastaram, uma das coisas que comprometeram, que contribuíram para isso, foi o culto nos altos. Já expliquei para os irmãos como que a gente percebe um exemplo prático do que representava esse culto nos altos. Eles estavam cultuando a Deus aqui? Sim. Senão eles seriam extirpados do povo. Isso aqui lembra o cristianismo moderno. No cristianismo moderno, do final do século XX, começo do século XXI, as igrejas ocidentais estão extremamente contaminadas, com uma série de práticas que não são bíblicas, que são invenção de homens, modismos de homens. Por exemplo, coisas sem pretensão. Vou dar um exemplo básico. Ministério de dança no culto.
É algo que não é prejudicial, porém não é bíblico. Opa! O ministério de danças pode ser usado na igreja? Sim, no evangelismo, num teatro, numa apresentação fora de culto. Aí você olha, pastor, que mal tem? O mal é que quando eu coloco no culto, eu começo a desobedecer a Deus. O mal é que se eu começo a abrir mão dos princípios da palavra, eu posso começar a envenenar a igreja. E chegar, por exemplo, como a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, ordenar pastores e pastoras que vivem na prática da homossexualidade. A coisa vai afastando de um jeito que o que era uma simples desobediência pode se transformar numa apostasia. O caminho para a apostasia são pequenos desvios. Do momento que eu me permito o luxo de abrir pequenos precedentes, aquilo pode resultar numa contaminação muito maior. A gente vê esse exemplo claro nesse culto dos altos. Uma das ferramentas usadas para que Israel mergulhasse na idolatria foi o culto nos altos. Se ele tivesse sido eliminado no momento oportuno, não haveria essa contaminação. Mas qual é o problema da liderança? A liderança se preocupa muito mais com a opinião do povo do que com a opinião de Deus. E deveria se preocupar com o que Deus pensa. Não com o que o povo pensa. O povo tem que seguir a Bíblia, o pastor tem que seguir a Bíblia. Se a pessoa não gostar, paciência, esse é o cristianismo. Entendeu? Então, o grande problema é você querer agradar o homem. E não agradar a Deus. Quando você vai ver, contamina tudo. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Num futuro, Israel vai cair para a idolatria. Num futuro um pouco mais longínquo, Judá vai cair para a idolatria. E os dois povos vão ser duramente punidos por Deus. Pela misericórdia de Deus, Judá ainda vai voltar, mas Israel nunca mais. Quando eu falo Israel e Judá, reino do norte e reino do sul. Hoje nós temos o Estado de Israel moderno. Mas já é uma outra questão. Eu chamo Israel por outros motivos. Amém? Mas vamos seguir. Nossa, agora passou. Estava travado. Versículo 5. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinham matado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Até aqui. Veja, Amazias entrou, organizou o reino, consolidou o reino. Estava consolidado, primeira coisa, executou justiça. Matou os assassinos, deu pena de morte para os assassinos do seu pai. Lembra que eu sempre falo, sem justiça não há paz? O seu pai Joás foi morto de maneira covarde. Foi morto de maneira injusta. A pena correta para os assassinos dele era a pena de morte. Porém, ele cumpriu a palavra que está em Deuteronômio, que proíbe exterminar a família inteira. Porque o que acontecia no passado? Um da família errava. A autoridade ia lá e matava a família inteira. Para evitar esse exagero, o que Deus fez? Colocou um limite. Falou, não. Se os pais pecarem, eles morrem. Os filhos não. Se os filhos pecarem, os filhos morrem. O pai não. Entendeu? Dessa maneira, você tem uma prática justa. Foi o que Amazias fez aqui.
Lembrando que o conceito de pena de morte emana da Bíblia. Isso causa surpresa em muita gente. Esse conceito, inclusive, é confirmado no Novo Testamento. Aí as pessoas falam, mas pastor, um dos mandamentos não fala não matarás? Jesus não falou não matarás? Sim, a Bíblia fala não matarás, mas não matarás no contexto hebraico é não cometerás homicídio, que é algo completamente diferente da punição civil exercida de maneira justa contra o transgressor da lei, que está causando mal às pessoas. São duas coisas completamente diferentes. Uma vez conversando com uma pessoa, a pessoa tomou um susto. Mas peraí, você não é cristão? Falei, sou, por isso mesmo que eu defendo a pena de morte. Por ser cristão. Aí a pessoa ficou surpresa. Eu expliquei para ela na Bíblia. Deve ter continuado surpresa, mas muita gente não sabe disso. Amém? Vamos lá, versículo 7. Este feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a Selá na guerra, e chamou o seu nome Joqutel, até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo, vem e vejamo-nos face a face. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo, o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano, dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os moabitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, havia um reino muito poderoso, o reino de Edom, que eram os descendentes de Esaú, filho de Isaque e Rebeca, irmão de Jacó. Um povo poderoso que habitava nas montanhas. Esse rei Amazias venceu os edomitas no chamado Vale do Sal, que dá origem a essas campanhas malucas das igrejas neopentecostais. Venha para a vitória no Vale do Sal. Aí vai todo mundo embora com um saquinho de sal para pôr na comida em casa, achando que vai ser abençoado. É daqui que vem. É desse texto, o famoso Vale do Sal. Só que olha que interessante, Amazias venceu. E aí ele começou a ter rompante de grandeza. E resolveu desafiar o reino de Israel para a guerra. O que eu tenho que lembrar? Primeira coisa, quem dividiu o reino foi Deus. A divisão do reino foi um juízo de Deus sobre o rei Salomão, porque o rei Salomão tinha ido para a idolatria, e aí Deus falou, olha, eu vou tirar o reino da tua mão e vou deixar só 2 tribos. E aí nos dias do filho de Salomão, o rei chamado Roboão, o reino se dividiu. Quando Amazias chamou para a guerra o reino do norte, além de estar colocando os 2 reinos em guerra de maneira injusta, ele estava indo contra a palavra de Deus. Aí o rei Jeoás, não confunda com Joás, esse é outro rei, Jeoás de Israel, mandou uma parábola. E disse o seguinte, ó, o cardo, o que é o cardo? O cardo é um mato sem valor. Que se levantar contra o cedro é o pinheiro, uma árvore de grande valor. Só que os animais do campo pisaram o cardo. E aí Jeoás falou o seguinte, olha, teu coração se ensoberbeceu. Você venceu os edomitas e os moabitas. Gloria-te disso, mas é o seguinte, não faz guerra comigo.
Porque se você fizer guerra comigo, isso vai ser por seu próprio mal. Só que Amazias, lembra que a Bíblia fala, o orgulho precede a ruína? Amazias não ouviu outro rei. E olha o que vai acontecer. Versículo 11. Mas Amazias não o ouviu. E subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, e tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. O que acontece aqui? Amazias resolve chamar a guerra. E eles se encontram na cidade de Bet-Semes. Bet-Semes ficava no meio do caminho, entre Jerusalém e Samaria. Só que é interessante que ela ficava 80 quilômetros do Reino do Norte, de Samaria, e 30 quilômetros de Jerusalém. Quando Jeoás veio e ganhou a batalha, ele praticamente estava na porta de Jerusalém. Imagina um exército que foi chamado para a guerra, aquele exército não queria guerrear, e por uma atitude de orgulho, por uma atitude de vanglória, aquele exército foi obrigado a sair da sua terra, entrar no outro país, guerrear uma guerra que eles não queriam guerrear, e eles vencem a guerra. E aí o que eles fazem? Eles capturam o rei Amazias e vêm a Jerusalém. Só que aí Jeoás, ele dá uma lição enorme no rei Amazias. Primeira coisa que ele faz, ele abre o muro 400 côvados. Quanto que é 400 côvados? Você sempre divide pela metade. Um côvado é meio metro. 400 côvados é 200 metros. É muita coisa. Para vocês terem uma ideia, 200 metros é daqui lá na pracinha do Privé. Jeoás não precisava romper o muro. Ele destruiu o muro. Para quê? Para tirar a capacidade de defesa de Judá. Foi uma lição. Não bastasse isso, ele saqueou todo o ouro e toda a prata e todos os objetos. Não bastasse isso, de uma maneira super inteligente, Jeoás pega reféns, provavelmente de toda a nobreza, e traz cativo em Samaria. Aí você pergunta, pastor, por que Jeoás capturou reféns? Que ele rompeu o muro, eu entendo. Que ele saqueou o ouro e a prata, eu também entendo. Mas por que reféns? Olha como Jeoás era um rei inteligente. Ele pegou reféns como segurança. Se Amazias ameaçasse de novo guerrear, ele teria a possibilidade de chegar e falar, olha, Amazias, se você vier guerrear, eu mato todo mundo. O que Jeoás fez aqui foi assinar um bilhete de segurança. O que Jeoás fez aqui é colocar uma pedra na tentativa militar de Amazias. Pareceu algo duro? Pareceu. Mas muitas vezes, para a gente resolver determinados problemas, eu tenho que ser duro. Se eu não for firme, eu não resolvo. O problema nosso é que às vezes eu sou muito mole. O problema nosso é que às vezes eu não quero fazer o que tem que fazer. O problema nosso é que em vez de eu pensar de maneira bíblica,
Em vez de pensar de maneira racional, dentro do princípio bíblico, eu penso com o meu coração, com as minhas emoções, e acabo errando. Olha para a sua vida e vê, quando você agiu pelo princípio bíblico, pode ser que ninguém entendeu, pode ser que a turma até achou que você era duro, mas você resolveu o problema. Quando você agiu com emoção, você teve problema. Normalmente, com a família, com pessoas do trabalho, com amigos próximos, eu muitas vezes coloco a minha emoção no lugar da Bíblia. E eu jamais deveria fazer isso. De maneira amorosa, de maneira respeitosa. É muito importante eu chegar nas pessoas que eu amo e colocar a posição bíblica. Já houve momentos na minha vida em que pessoas próximas, familiares, amigos, vieram me pedir coisas. E eu olhei para a pessoa e falei, olha, não posso fazer isso. E a pessoa falou, por quê? Eu falei, porque a Bíblia me orienta a não fazer. Como a Bíblia orienta a não fazer, eu não vou fazer. Isso aconteceu pelo menos umas 4, 5 vezes. Dessas 5 vezes que eu lembro, 2 me pediram para mentir. E 3 delas me pediram para dar fiança. Glória a Deus pela Bíblia, porque se eu tivesse dado fiança, eu tinha tomado prejuízo em todas. E eu que ia ter que ter pago. Na verdade, quem ia pagar eram os meus filhos. Porque ia sair do conforto deles o resultado. Agora eu pergunto, para quem pediu fiança e era bem próximo, gostou da resposta? Quem foi o bode da história? Maurício. Percebe? Então aqui tem uma coisa assim muito importante. Problemas foram feitos para ser resolvidos de maneira definitiva. O curioso é que tecnicamente o rei que era melhor, que era Amazias, estava errado. E o rei que estava mantido nos pecados de Jeroboão I, que é Jeoás, estava certo. Mostrando que até quem é povo de Deus precisa tomar cuidado, senão ele vai agir fora da Bíblia. E às vezes você vê uma pessoa que nem é tão crente na Bíblia, nem acredita direito na Bíblia, aplicando um princípio bíblico. Por exemplo, eu já vi conhecido meu que pediram para ele ser fiador. Ele olhou para a cara da pessoa e falou, olha, eu não posso ser fiador. A pessoa perguntou, falou, por quê? Ela falou, porque se você não pagar, eu não tenho dinheiro para pagar. Bom, resolveu. E a pessoa nem lê a Bíblia. E foi abençoada, porque nesse caso aí, o que pediu a fiança quebrou. E quem pagou o aluguel dele foi o fiador. Entendeu? Se eu simplesmente seguisse a Bíblia, eu estava protegido. Não passava sufoco. Ou então eu resolvo dar um presente para a pessoa. Ah, quero ser fiador, então esteja preparado para pagar. Aí você não vai se incomodar, não vai ter problema, se a pessoa não pagar, você está preparado. Ah, se ela não pagar o aluguel de 2 anos, R$2.000, 48 mil eu pago. O que é 48 mil? É dinheiro de banana, né, Oscardi? Imagina na casinha lá, 48 mil, que gracinha que ia ficar. Percebe como às vezes a gente toma prejuízo porque a gente quer, porque a gente desobedece a Bíblia? De maneira simples, de maneira básica, não precisava nem pensar, não precisa nem orar. Se a Bíblia fala para mim não ser fiador, se a Bíblia fala para mim não mentir, é só não mentir. Não está envolvendo vida, não está envolvendo assassinato, nada disso. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? Vai pela Bíblia. Vai pela Bíblia que você se dá bem. Se você tiver dúvida na interpretação do texto,
esteja à vontade, me procura. Se eu não souber a resposta, eu vou procurar alguém que sabe. Nós temos um monte de pastores, temos um monte de comentarista bíblico, e com certeza nós vamos encontrar a resposta. A melhor interpretação daquela passagem. Amém? Vamos lá, versículo 15. Não, falei tudo. Ora, os mais atos de Jeoás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Como é de costume, uma nota fúnebre. Olha que interessante. Jeoás desobedeceu a Deus porque ele manteve a idolatria em Betel e em Dan. Os pecados de Jeroboão primeiro. Mas olha que interessante, ele foi enterrado com honras, juntamente com seus pais, no túmulo dos reis de Israel. É um detalhe importante do texto. Outro detalhe, Jeoás, do ponto de vista militar, foi um bom rei de Israel, mostrando que Deus sabe trabalhar por áreas. Uma coisa é o pecado da idolatria, teve uma consequência. Outra coisa é as atitudes administrativas de Jeoás. Outra coisa são as atitudes militares. E outra coisa é a vontade soberana de Deus. Ele usa quem quer, da maneira que quer, como quer. Amém? Versículo 17. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, os mais dos atos de Amazias, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele até Laquis e o mataram ali, e o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Até aqui. Veja que interessante. Logo na sequência, a nota fúnebre de Amazias. Foi um rei perfeito? Não, mas também teve um enterro com honras. Veja, esse camarada reinou 29 anos. Ele foi um dos reis que mais reinou. Mostrando que, embora ele tinha imperfeições, ele também teve pontos positivos. Agora, os comentaristas acham que essa rebelião contra ele, eu acho que faz sentido, a Bíblia não afirma. Essa rebelião contra ele aconteceu porque após a guerra contra o Reino do Norte, a nação de Israel ficou muito pobre. E a consequência da guerra contra o Reino do Norte foi que o povo entrou em grave crise econômica. Ao entrar numa crise econômica, o que acontece? O descontentamento cresce. E aí acontece o golpe de Estado. A Bíblia afirma isso? Não. Mas me parece uma interpretação viável. Lembra que a gente fala que quando as dívidas entram na casa do crente, porque o crente usa o dinheiro errado, normalmente a harmonia do lar vai embora? Pode ver, quando falta o dinheiro, e principalmente se você é o culpado, você tem problemas em casa. Dinheiro traz felicidade? Não, mas dinheiro ajuda a pagar a conta. E evita a tristeza. Ou quem é que gosta de ver uma criança chorando porque não está se alimentando de maneira correta?
Para comprar alimento precisa de dinheiro. Amém? Vamos seguir, versículo 21. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei, em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. O povo pega mais um descendente de Davi e levanta ele como rei. Aí olha que interessante a nota bíblica. Esse rei, deixa eu ver o nome dele de novo, Azarias, ele toma uma cidade extremamente importante. Qual que é a cidade? A cidade de Elate. Prazer, pastor, aonde fica Elate? Olha que interessante, Elate existe até o dia de hoje. É um importante porto de Ácaba, no Mar Vermelho. Olha como havia um problema financeiro em Judá, que a principal atitude do rei foi abrir o comércio marítimo com o Oriente, como foi nos dias de Salomão, que trouxe muita riqueza, mostrando aqui para nós a importância da atividade econômica na nossa vida, a importância do trabalho, a importância do recurso financeiro, a importância de você inovar, a importância de você correr atrás de coisas novas. Ele era um menino de 16 anos. Foi colocado no poder. Essa passagem que ele foi lá e tomou aquela cidade é o que leva os comentaristas bíblicos a entender que o problema de Judá era um problema financeiro. Porque a principal atitude que a Bíblia fala trata de uma questão financeira, que é o quê? O camarada tomou o principal porto do Mar Vermelho. A partir dali, toda a mercadoria que passava por ali tinha que pagar imposto para o rei. Imposto quer dizer o quê? Dinheiro no bolso do governo. Dinheiro no bolso do governo quer dizer o quê? Benfeitoria para o povo. Desde que o governo seja decente, né? Percebem? Como a gente percebe claramente, desde aquela época, nós estamos falando aqui de 2.700 anos atrás. É a mesma vida, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Os problemas são parecidos. Só mudou a tecnologia. Se ele fosse tomar a cidade de Elate hoje, o porto de Ácaba, ele ia usar arma, munição. Naquela época ele usou espada, lança e flecha. Só isso mudou. Mas ele teve que ir lá tomar. Irmãos, com uma passagem como essa, tirando um exemplo para a nossa vida, cuidado com a sua vida financeira. Seja sábio com dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. Desaforo, sabe o que é essa palavra? Desdém. Desprezo. Dinheiro não aceita desprezo. Se você tratar o dinheiro com desprezo, você vai ter consequência. Você não pode ser avarento pela Bíblia, é um pecado grave, que é o que o Evangelho da Prosperidade ensina. Mas o fato de ser proibido você ser avarento, de ter o dinheiro como um Deus, não tira de você a responsabilidade de cuidar bem do dinheiro. Para vocês terem uma ideia, quem mais usou exemplos de dinheiro, quem mais falou em dinheiro na Bíblia, foi Jesus Cristo. Ele é o pregador bíblico que mais falou de uso de dinheiro. Se o uso de dinheiro não fosse importante, Jesus ia usar isso como exemplo. Porque rege a nossa vida. Então assim, seja ajuizado, seja prudente, organize as contas, não busque luxo e coma seu pão sossegadamente. Amém? Vamos seguir, versículo 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria
Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Vou fazer uma pausa aqui. Primeiro, esse aqui é Jeroboão II. Jeroboão I, que começou a idolatria, é 120 anos atrás. Então esse aqui é outro Jeroboão. Segundo, esse camarada aqui reinou 41 anos. Foi um dos reis que mais reinou em Judá. Olha que interessante. Quando Deus chamou o profeta Eliseu, isso, para ungir Jeú como rei, Deus fez uma promessa, falou, ó, por 4 gerações vai ter descendente no teu trono. Para vocês terem uma ideia, a dinastia que mais reinou em Israel foi a dinastia de Jeú. Ela reinou ao todo 102 anos, mais de um século. Esse Jeroboão aqui vai ser praticamente o último rei. O seu filho Zacarias vai morrer rapidamente. E é engraçado que ele foi um ótimo rei para Israel. Desagradou o Senhor, mas foi um ótimo rei. Olha que interessante, versículo 24. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que se fez pecar a Israel. Também esse restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem... Deixa eu passar a sirene. Vamos voltar. Versículo 26. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E não falar o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu. Porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Até aqui. Olha que interessante. Primeira coisa que a Bíblia fala. Esse Jeroboão conseguiu conquistar as mesmas terras que Salomão conquistou. O camarada que mais fez expansão de terra entre os reis de Israel e Judá foi Salomão. Só que Salomão fez expansão de terra usando 2 vias. A via militar e depois ele usou a via comercial, através de alianças comerciais. Jeroboão manteve Israel na idolatria. Os bezerros continuaram sendo adorados, mas olha que interessante. Ele criou uma potência militar. E aquilo que Salomão fez através de aliança, ele fez na base da lança e da espada. O que é mais interessante? O avô dele tinha deixado o exército de Israel com 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados, lembram? Que o avô dele quebrou militarmente Israel. O seu pai, Jeoás, foi um tremendo de um estrategista. Foi um bom governante. Foi usado por Deus, mesmo quando o povo estava desobedecendo. O que eu aprendo aqui, gente? A graça de Deus. O povo estava na idolatria, o povo adorava os bezerros. O rei
tinha que ter acabado com o santuário de Dan e com o santuário de Betel. Mesmo assim, Deus viu o aperto do povo. Deus viu a amargura do povo. E Deus ainda não tinha decidido tirar Israel da sua terra. O que Deus faz? Usou quem estava no poder. Quem é que deu as vitórias militares a ele? Foi Deus. Quem deu o recurso financeiro para montar o exército? Foi Deus. Quem é que tornou Israel grande de novo? Foi Deus. Eu pergunto, depois de salvo, você já pecou na sua vida? Eu respondo por você e por mim. Todo mundo aqui já pecou. E Deus pisou na sua cabeça? Merecia. O salário do pecado é a morte. Se Deus pisasse, tudo ok. Só que Deus foi bondoso, agiu pela graça. Agora, o que eu preciso tomar cuidado com esse conceito? Paulo alerta que havia pessoas que, quando viam essa graça de Deus, elas falavam o seguinte: então vamos pecar mais, para que tenha mais graça. Paulo fala: não, de maneira nenhuma, você tem que buscar pecar menos. Mas o que eu estou tentando te explicar aqui, eu não estou te incentivando à prática do pecado. Eu estou te mostrando a bondade de Deus com você. Pecado é pecado, não tem pecadinho e pecadão. Todos ofendem a Deus. Mesmo assim, Deus é fiel, Deus é bondoso. E embora Ele tenha que exercer disciplina sobre nós, Ele sabe fazer isso de maneira correta. E Ele não nos esmaga. Porque por natureza Ele é um Deus bom e um Deus amoroso, um Deus confiável. Agora, quando eu percebo que coisas começam a dar errado, qual que é o meu papel? É orar a Deus: Senhor, estou desagradando alguma coisa, conferir minha vida com a palavra. Entendeu? E principalmente fazer o que esse camarada fez. Jeroboão, quando viu os recursos na mão, o pai dele, Jeoás, quando viu o recurso na mão, arregaçaram a manga e correram atrás para serem bons reis para Israel. Isso aqui é um exemplo. O que eu estou querendo dizer para você? Existem recursos nas suas mãos que você não está usando. Existem coisas na sua vida. Gente, eu incluo isso na minha vida. Existem coisas para serem feitas que nós não estamos fazendo. Isso é errado. Isso é um princípio errado, porque Deus já deu. Imagina se você é o Todo-Poderoso e dá o recurso na mão de uma pessoa e aquela pessoa é omissa. Aquela pessoa não faz o que tem que fazer. O que você faria? Vou dizer eu retiraria o recurso. Ah, você não vai fazer? Então vou tirar. Só que até nisso Deus é bom. Porque com certeza, olha, eu estou pregando aqui, já está vindo aqui na minha memória umas 3 coisas que eu preciso fazer e não fiz. E olha que eu estou sendo bem bondoso comigo mesmo. Porque deve ter umas 10. E pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se lembrou de 3 aqui, lembrou de 3 aí. O que nós vamos fazer? Vamos arregaçar a manga e vamos correr atrás. Fazer o que tem que ser feito. Pedir perdão para Deus, falar: Deus, olha, errei. Me perdoa, mas eu quero fazer certo a partir de agora. Me ajuda. Eu sou fraco, eu erro. O Senhor sabe disso, então por favor, Deus, me ajuda. Preciso do Senhor, preciso do seu poder. Aí eu acho uma das cenas mais bonitas que vem na minha cabeça. Aí o Todo-Poderoso levanta do trono e fala: filho, essa é minha especialidade. Fica tranquilo que eu vou te capacitar a fazer. Só que aí você, de maneira sincera, começa a correr atrás, né? Porque Deus não é palhaço.
para você ficar com piadinha com ele, né? Percebeu que está errado? Percebeu que não fez até agora? Pede perdão e começa a fazer. Porque o recurso já está na sua mão. E na minha também. Eu só não vou falar o que é, porque eu vou começar a fazer. E assim que eu fizer, eu vou falar, irmãos, lembra aquilo lá que eu falei que não estava feito? Aí eu vou dar o meu testemunho. Amém? Versículo 28. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como resistiu a Damasco e a Amate, pertencentes a Judá, sendo rei em Israel. Porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Veja, esse rei Jeroboão tem um outro fato importante. Ele viveu nos dias do profeta Jonas. E esse texto aqui mostra que Jonas deu uma profecia para Jeroboão. Profecia essa que só está aqui. Que era uma profecia de conquistas militares. E ele cumpriu a profecia. E ele foi um vaso usado na mão de Deus, inclusive contra os sírios. Contra Azael, contra Ben-Hadad, contra a opressão dos sírios. E ele foi muito longe, ele chegou até as portas de Damasco, que é a capital da Síria, até hoje. Foi um grande rei. Dormiu com seus pais, de maneira tranquila. Errou, errou. Mas o propósito de Deus se cumpriu através de Jeroboão, nos ensinando o quê? Que Deus usa até pessoas erradas. Vou te dar um exemplo. Quem aqui já ficou com o carro quebrado em algum lugar? Ah, bom, pensei que só eu. Não teve uma pessoa que te ajudou? Ele era o apóstolo Paulo? Ele era o apóstolo João? Vou te falar, uma vez quem me ajudou foram 2 moradores de rua. Porque Deus usa quem quer, da maneira que quer. Não precisa ser perfeito. Então a grande questão aqui é você compreender como as coisas funcionam. A grande questão aqui, eu acho que esse capítulo nos fala muito da amplitude da vida. Existem alguns tripés, algumas bases, algumas colunas, essa é a palavra certa, que são importantes. Primeira dela, a coluna espiritual. Se esse Jeroboão aqui tivesse eliminado a idolatria, como seria o governo dele? Deus manteve o cara 41 anos no poder. Se eu não me engano, é o rei que mais reinou em Israel, no reino dividido. Imagina se ele se purifica espiritualmente. Ele só não foi maior porque ele falhou na área principal, que é a área espiritual. Mas mesmo assim, por causa de um propósito, Deus usou ele na área econômica, Deus usou ele na área militar. Da mesma maneira no Reino do Sul, o rei Amazias. Errou. O livro de Crônicas vai dizer que depois que Amazias venceu os edomitas, ele trouxe os deuses de Edom e virou o rei idólatra. Nós vamos estudar isso em Crônicas. Mesmo assim, Deus ainda mantém ele 15 anos no poder. E ainda coloca um filho dele depois no trono. E esse filho começa a ser usado na restauração econômica de Israel, de Judá. Percebe a maneira de Deus agir, como Deus é amplo, como Deus é vasto, como ele atua em várias áreas. Qual é a visão nossa? Nós temos visão de igrejinha. Deus só age na igreja. Na linguagem Almeida Corrigida e Fiel ainda. Gente, não limite a Deus. Esteja atento no seu dia a dia, esteja atento. Vida espiritual, família, vida econômica.
as guerras do dia a dia. Preste atenção, que existem muitas coisas que Deus quer que você faça. E se você se dispor a fazer, Ele vai capacitar para que aquilo se cumpra. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, nós oramos te agradecendo e oramos pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitando para toda boa obra, que o Senhor venha nos perdoando das nossas falhas, nos dando entendimento e sabedoria. Sê conosco, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.